Bom, pessoal, vamos dar então continuidade à nossa disciplina, né? Continuando ainda no texto Máquina Gênica. Nós vamos agora falar de um outro ponto que Dawkins observa através desse texto, né? Então, Dawkins, eu falei para vocês na aula passada que Dawkins, na realidade, o que ele vem fazer com esse texto é analisar comportamento. Ele quer apresentar os comportamentos dessa grande máquina de sobrevivência, que é um organismo vivo que transmite e que transporta, então, esse gene, né? E que a sua função, só recapitulando, é fazer com que esse gene procrie, que esse gene possa ser passado para uma nova geração. Então, ele analisa o comportamento, ele vai falar do comportamento de movimento, dos músculos, ele vai falar do segundo comportamento, que é a musculatura, né, a movimentação, ele poder se movimentar e com isso se proteger, se alimentar e garantir sua sobrevivência. Ele vai falar também da produção de neurônio, que é um terceiro comportamento que ele apresenta como sendo de grande importância, né? E a questão do sensorial, né? Que os indivíduos que têm os órgãos do sentido, das sensações, conseguem ter mais chances de sobrevivência em comparação com outros organismos, né? E aí ele vai falar que um outro ponto para ser observado notável do indivíduo, então, dentro dessa invenção evolutiva, é a memória. A capacidade de memorizar, de adquirir o aprendizado, o conhecimento, absorver isso e fixar esse conhecimento e, deste modo, conseguir repetir comportamentos que já foram aprendidos. E não tem que aprender novamente todos os dias, né? Nós não temos que... o processo de aprendizagem, né? Nós ele é algo que é constante, nós aprendemos, adquirimos o aprendizado, um comportamento, eles ficam armazenados e efetivados. Na medida que nós vamos avançando para comportamentos mais complexos, aprendizados mais complexos, às vezes a gente retorna um pouquinho àqueles menos complexos, mas uma vez consolidados, seguimos adiante, seguimos em frente. Como andar de bicicleta, né? Um comportamento que no passado era complexo, difícil de ser aprendido. À medida que a gente aprende, podemos ficar muito tempo sem andar. Quando retomarmos esse comportamento, pode acontecer que de imediato, pelo tempo de passagem de não estar fazendo aquele comportamento, a gente demora um pouquinho, mas logo retoma e relembra como que é feito e continua naquele comportamento, né? Então, com isso, essa capacidade de memória faz com que nós tenhamos os controles musculares com relação a eventos do passado que aprendemos no passado imediato, mas também no passado distante, que é o exemplo que eu acabei de dar da bicicleta, né? Outro ponto que ele fala é a intencionalidade dos nossos comportamentos e dos nossos atos, né? Os nossos comportamentos, eles têm uma intenção de acontecer, e é essa intenção, então, que faz com que nós controlemos qual vai ser o comportamento aplicado, qual a intensidade e os riscos que esse comportamento pode ocasionar para a minha máquina de sobrevivência, né? Então, é a partir da intencionalidade que ele fala que surge a capacidade de consciência, ou seja, consciência de ter entendimento, de armazenar compreensão, armazenar entendimento, armazenar sabedoria, né? Mas ele fala que o interessante é o seguinte, que os nossos genes, ele tem um controle sobre nós. Mas esse controle, ele é limitado, ele vai até um ponto, esse controle. Depois daquele ponto, essa nossa vivência, esse nosso aprendizado, armazenamento, a memória, a consciência, passam a ter um pouco mais de capacidade de decisão ou inclusive de conseguir a sobrevivência que os próprios genes. Outro ponto que ele fala que é muito importante para essa máquina de sobrevivência é a capacidade de previsão. Somos máquinas que conseguimos prever o futuro, prever situações futuras. Então vamos pensar, né? Um urso que nasce, um urso polar, né?
o pelo do corpo dele é uma previsão. Ele sabe, né? O gene dele sabe que ele vai passar frio, que ele tá vivendo numa região fria, e por conta disso são transmitido o cromossomo que vai dar essa condição de ter pelo, e consequentemente ele vai estar protegido. Gente, entendam, essa previsão não é uma coisa assim, o gene prevê e vai lá, ele sabe, não é isso. Lembrem-se que nós temos que voltar lá para as nossas primeiras aulas, lá de Darwin, que falavam o porquê que, então, lá no Polo Norte, os ursos são com pelos espessos e com grande concentração, porque muito provavelmente existiam os de pelo curto e os de pelo mais espessos. Aqueles de pelo curto ou sem pelo algum, inclusive, não sobreviveram, e isso só é transmitida a genética do pelo grosso. Então, por isso é uma previsão. É nesse sentido que ele fala de previsão, de que como houve uma seleção natural lá atrás, essa seleção natural é como se ela prevesse que aquilo é importante e que é daquela forma que tem que continuar sendo mantido. Mas a previsão também é um negócio arriscado, porque esses genes, eles vão programar o cérebro, e a decisão a ser tomada é como se fosse um jogo de azar, pode dar certo como pode dar errado. Pode ser que com o passar do tempo, esses ursos lá do Polo Norte passe a ter calor lá, tudo mude completamente a situação climática. Claro que isso é muito hipotético, isso é algo muito longínquo, isso que eu estou falando, nem impensável. E aí, qual é o custo de vida para esse animal que nasce lá, então cheio de pelo? Então, quer dizer que se de repente ele assumir esse risco de vou sempre nascer com pelos, pode acontecer uma situação que ele morra por conta desses pelos? Sim, pode, claro que pode, né? Só que também essa capacidade de memória, elas também têm uma outra vantagem, que é de tomar decisões compensadoras. Então, na medida que ele vai, como sendo uma moeda de troca, inclusive, né? Na medida que ele toma decisões, o gene dele produz comportamentos que são compensatórios, ele vai sobreviver, e essa é a moeda. Então, uma forma dos genes responderem às situações futuras, aos problemas futuros, está relacionado ao fazer previsões em ambientes previsíveis, mas acontece que também existem os ambientes imprevisíveis, e aí ele precisa, nesse momento, incorporar a capacidade para aprender, adquirir o aprendizado, mas fixar esse aprendizado, né? É como se essa máquina, então, de sobrevivência, ela tivesse uma lista de recompensas, quais comportamentos valem a pena ter, e com isso eu vou ter recompensa, e quais comportamentos não valem a pena ter, porque as consequências que eu tenho com elas não são positivas. Então, essa máquina, esse gene, ele aprende a analisar quais são os comportamentos que podem o indivíduo ter ou não, né? E desse modo evitar coisas desagradáveis. Gente, lembre-se sempre, o que nós estamos falando é de seleção, foi do processo de seleção. Esse gene, ele não é que ele aprendeu, como nós, sentados numa sala de aula, aprendendo. Acontece que o próprio processo de seleção desse gene, Dawkins, ele utiliza uma terminologia muito coloquial, muito simplória, mas ao mesmo tempo o que ele quer nos apresentar é todo esse processo de evolução que aconteceu, né? Ele vai falar também do processo de simulação, né? A simulação também é um comportamento. A simulação é um dos métodos mais interessantes de predizer o futuro. Simulação é eu emitir um comportamento, verificar os riscos que eu vou ter com aquilo, que comportamento que vai surgir com aquilo, aprender e replicar. Eu fico simulando comportamentos. Eu posso tanto simular comportamentos corretos, que são padronizados, como eu posso simular comportamentos que não são padrão para serem emitidos, né?
O mais importante é que essas máquinas de sobrevivência, elas são capazes de simular o futuro, elas estão sempre um passo à frente das máquinas que podem aprender somente com base na tentativa e erro. É muito arriscado aprender através da tentativa e erro, porque enquanto eu estou tentando e errando e acertando, tentando e errando e acertando, eu estou expondo a minha máquina de sobrevivência a riscos, a perigos. Agora, se eu tenho a capacidade de simular ou de prever o que pode acontecer, o meu comportamento já vai ser emitido, garantindo a minha sobrevivência e não colocando essa minha máquina em risco, né? O grande problema da tentativa e do erro, então, como eu acabei de dizer, é que ele consome muito tempo. E como se ele consome muito tempo, eu tentando, acertando e errando, eu também acabo gastando muita energia com isso e colocando essa máquina de sobrevivência em risco, né? E aí ele coloca, então, que a simulação, além de segura, ela é mais rápida para que eu produza novos comportamentos, né? Então, aquela consciência, capacidade de entendimento, de armazenamento de informação, talvez tenha surgido no momento em que a simulação que o cérebro faz do mundo tenha se tornado tão completa que passa a ter que incluir um modelo de si mesma, um modelo da sua própria imagem, né? E aí ela vai ter que cuidar tanto dos interesses cotidianos das máquinas de sobrevivência, como também o cérebro vai ter que adquirir, ou ele passou a adquirir, a capacidade de prever o futuro. E aí, então, agir de acordo com essa previsão, né? O cérebro tem até mesmo o poder de se rebelar contra os próprios ditames do cérebro, né? Das regras do cérebro, como, por exemplo, recusar ter filhos. Filhos tantos quanto poderiam. É o cérebro agindo de acordo com o que se tem para agir e garantir sua sobrevivência, porque historicamente, evolutivamente, os indivíduos biológicos, os seres, eles têm a função de passar para frente a sua condição genética, através do quê? Da procriação. Só que hoje, esse desenvolvimento que nós temos nos permite escolher se vamos ter, se não vamos ter e quantos vamos ter, né? Então, para Dawkins, o cérebro tem até mesmo o poder de se rebelar, como eu acabei de dizer, e aí de ter as suas próprias decisões, né? E com relação a isso, o homem é um caso muito especial, pelo fato dele poder decidir e escolher coisas que antes estavam de uma forma determinadas ou pré-determinadas, né? Ele também desenvolve a ideia de que o comportamento animal, qualquer que seja esse comportamento animal, está sob o controle dos genes, mas apenas de forma indireta, poderosa, mas indireta. Por quê? Porque essa máquina, né, os genes, eles têm um papel fundamental. É a minha genética que me diz como que eu vou ser, quais são as minhas competências físicas, que vão produzir determinados tipos de comportamento para mim. Só que nós, homens, nós temos a capacidade de escolha e de decisão e de definir se vai ser assim ou não. Vamos pegar um exemplo bem banal. Cirurgias plásticas. É um bom exemplo para a gente pensar aqui. A nossa genética, ela nos trouxe essa condição de sermos ou uma pessoa, ela tem bastante peito, ou ela tem o nariz, tá, gente? O nariz, né? O nariz, a orelha pra frente, ou o nariz um pouco arredondado, uma boca mais fina, uma testa, né? Aqui a gente vou começar a alugar aqui, tava prestando atenção, outdoor, né? Vamos divulgar coisas aqui na minha testa, né? Bem grandinha. E as cirurgias, isso é genética, a minha genética me deu essa condição. Agora, a minha escolha, o desenvolvimento que nós temos no campo científico nos permite manter essa genética ou não manter essa genética e fazer algo para modificá-la. Então, veja, o gene, ele tem um papel importante, mas de modo indireto. Ele é muito poderoso, mas de modo indireto, porque o indivíduo, ele tem a capacidade de escolha de se manter dentro daquela condição ou de se modificar dentro daquela condição, né? Então, esse poder de decisão sob as nossas escolhas, né?
E por final, o outro comportamento que ele analisa é o papel da comunicação entre os indivíduos. Né? A comunicação é outro ponto de extrema importância que garante essa máquina de sobrevivência, que essa máquina carregue esse gene e consiga passar para frente, né? E lá no texto ele vai dar um número gigantesco de modos de comunicação entre os animais. Ele pode falar que, inclusive, os animais eles mentem para manter a sua sobrevivência dentro dessa comunicação. Então, por exemplo, um pássaro, ele pode cantarolar muito arduamente, né, de uma forma muito poderosa, para que a presa venha e capture os seus pássaros amigos, né? E em consequência disso, ele fique com todo o alimento. É uma comunicação e que a mentira existe dentro dessa comunicação e garante a sua sobrevivência. Existem peixes que se camuflam lá no fundo do rio, né? E o peixe pedra, se eu não me engano, né? E vem o outro peixinho, o alimento que ele precisa, chega próximo, fica por ali, ele abre a boca como se fosse uma espécie de um túnel, e esse alimento entra e ele se alimenta. Ele está mentindo, ele está dissimulando. As próprias mariposas, as borboletas, quantas se conseguem se camuflar de outro indivíduo, de outro animal, e com isso garantir a sua sobrevivência. Então, a comunicação me parece algo bastante importante através do olhar de Dawkins para garantir essa máquina de sobrevivência e a transmissão genética desses indivíduos, né? Porque elas vão influenciar o comportamento e com isso produzir a sua sobrevivência. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo aqui, né, de animais que eu acho interessante. Lá tem bastante coisa, vocês podem dar uma olhadinha lá, né? Então, Dawkins, ele utiliza duas palavras, enganar e mentir, como um efeito equivalente de trapacear, é a trapaça. E qual é o objetivo? Sobreviver, garantir a sobrevivência dessa máquina gênica. Ele coloca também as plantas, né, que mentem nas suas comunicações. Também há, né, as plantas que conseguem, através da sua, claro, de uma observação, de produzir cheiros ou a sua cor, e com isso trapaceiam e garante a sua sobrevivência, né? Toda vez que um sistema de comunicação se desenvolve, é sempre o risco de alguns o explorarem a fim de atingir seus próprios objetivos. E é bem possível, então, para a gente finalizar, que essa comunicação animal contém um elemento de trapaça desde o princípio, pois todas as interações animais envolvem pelo menos algum grau de conflito entre eles. Então, a comunicação, ela pode ser desviante, né, no sentido de desviar do que é dito como uma comunicação correta, e com isso introduzir a trapaça, ou mentir ou falsear, para deste modo conseguir garantir a sobrevivência. Lembre-se sempre, esse capítulo trata da transmissão genética, a máquina gênica como sendo um transporte, né, que ficou feio, né, um transporte para essa máquina de sobrevivência, para esse gene. Né? Então, nós estamos aqui para transportar. E o que nos torna capazes disso, então, é a nossa capacidade de comunicação, a nossa musculatura, os nossos neurônios, a produção cerebral, a capacidade, então, de aprendizado, armazenamento, a consciência no sentido de entendimento, sabedoria, a simulação, também como outro ponto importante, e tudo isso é o que faz com que essa máquina de sobrevivência consiga transportar esse gene da melhor forma. Então, com isso, nós encerramos o capítulo Máquina Gênica. Teremos na nossa próxima aula um novo capítulo, que eu vou deixar depois, para vocês já darem uma olhadinha. Com essa videoaula, mais a nossa aula online que teremos, vocês estarão prontos para responder a perguntinha que eu vou deixar lá no questionário para vocês. Pessoal, estou com saudade de vocês. Não vejo a hora de podermos estar novamente numa aula física, mas infelizmente é o que nós temos. Mas eu gostaria de encerrar esse vídeo parabenizando o esforço de vocês, o quanto vocês estão se dedicando, mostrando prontos para o processo. A gente sabe que é uma fase e, como toda fase, ela
passa. E ela vai passar rapidamente desde que a gente continue fazendo o nosso papel. Cada um na sua casa, se protegendo o seu núcleo familiar e também toda a sua sociedade. Nós estamos fazendo muito mais dentro das nossas casas do que se estivéssemos fora. E eu tenho certeza que vocês estão fazendo o papel de vocês. Muito obrigado pelo apoio de vocês sempre. Ok? Um grande abraço, um grande beijo para vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais!